Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e, como vocês sabem, nós terminamos o estudo dos evangelhos, né? Na última aula foi o Evangelho de João. Nós terminamos todos os evangelhos, recapitulei, né? Fiz ali uma conclusão de tudo aquilo que nós havíamos estudado, mas hoje eu quero trazer aqui nessa aula um ensinamento sobre o segundo capítulo do livro de João, que é as bodas em Caná da Galileia. Na verdade, tem tantos ensinamentos, a minha vontade era poder fazer um estudo detalhado no que cada evangelista deixou ali de mais importante. Hoje eu quero tratar as bodas em Caná da Galileia. Essa boda está descrita no capítulo 2 do Evangelho de João. Vou ler para vocês para a gente começar o estudo. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu imagino que essa resposta do Senhor Jesus deve ter porque ele deve ter sido meio que pego de surpresa. O Senhor Jesus, durante todos os seus evangelhos, né, nos seus ensinamentos que nós aprendemos nos evangelhos, ele não trata muito de casamento, até porque ele não era casado e muito provavelmente ele estava pensando em apenas na salvação, em chamar as pessoas ao arrependimento, à comunhão com o Senhor, Deus. E ali ele se viu nessa situação sobre ensinar sobre casamento. Imagino eu, como Jesus sempre fazia, ele deve ter parado ali, orado e perguntando a Deus: o que eu faço agora? E o Senhor falou com ele: sim, isso também é responsabilidade sua. Você também vai precisar falar sobre isso. Então, depois que ele falou com Maria, sua mãe, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, dizendo ali, ainda não estava na hora de começar o ministério dele. Então Maria, né, ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bem, deixa eu até... Começa aqui então o ensinamento do Senhor Jesus ali no capítulo João, e para mim essa passagem é bem importante. Eu sei que muitos vão pensar, né, que esse é um dos textos mais famosos. Nossa, eu já ouvi isso várias vezes. Eu mesma já ouvi várias pregações que utilizaram esse texto para falar sobre casamento, né? Mas nada melhor do que estar casada para poder passar por algumas certas situações que só o casamento pode trazer, para conseguir entender na íntegra, com clareza, o que o Senhor Jesus quis ensinar, né, usando essa transformação de água em vinho, né, para poder colocar em prática no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, nas situações que nós passamos. Para começar, eu dividi esse estudo e nós vamos começar a falar
aqui sobre a água, né? Sobre a substância da água. Porque é ela que vai sofrer essa transformação. É a água que sofre a transformação. O Senhor Jesus pega água e transforma em vinho, né? Bem, como todo mundo sabe, as características básicas da água, né, que é ser incolor, né, insípida, inodora, ela não possui cor, ela não possui gosto, ela não possui cheiro. Também já conhecemos quais são os estados da água, né, o estado sólido, líquido e gasoso. Eu fui fazer uma pesquisa para ver a respeito do ciclo da água, né? Quais meios ocorrem as mudanças desses estados físicos, dessa movimentação da água, né, pelos seres vivos, pelo meio ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de rotação da Terra e até mesmo da gravidade. O ciclo da água é caracterizado pelo movimento contínuo da água entre a atmosfera e a superfície terrestre. Quando a chuva cai, a água pode seguir diferentes caminhos, dependendo de onde ocorreu essa precipitação, onde a chuva caiu. Ela cai diretamente em recursos hídricos, infiltra-se no solo, em fendas de rocha, pode ser absorvida pelas plantas, dentre outros. Antes que alguém pense que isso aqui é uma aula de ciência, eu estou apenas especificando as características da água para a gente entender e colocar essas características dentro do casamento. Voltando para o casamento. Pois bem, antes de casar, todos nós somos solteiros, né? Assim bem como a água, nós somos livres. Como a gente acabou de ver agora, a água corre por fendas, ela penetra em solo, ela sacia a sede nossa de animais, então ela é livre, né? Assim como nós, quando somos solteiros, né? Corremos também por seus diversos caminhos. Nós não precisamos dar satisfação para ninguém. Somos, de certa forma, até egoístas, porque não temos obrigação de cuidar de outra pessoa. Pensamos no nosso futuro, na nossa profissão, pensamos em nós mesmos. Nós não precisamos sentir ter cor, gosto, cheiro, porque nós nos moldamos à situação que nos envolve, aquilo que nos agrada, que nos preocupa, né? Assim como a água, ela se molda à situação. Para a água não existe obstáculos, né? Todo mundo sabe disso. Quando a água empoça em algum lugar, ela sempre encontra um meio, ela se adapta ali à situação. Assim como nós, né? Quando a gente repara, quando a gente compara assim jovens, adolescentes, né? Eles são assim, um dia eles gostam de preto, se vestem de preto. Depois eles acham aquilo totalmente cafona, mudam a cor, eles mudam a cor do cabelo, o corte do cabelo e começa tudo de novo. O importante para eles é adaptar a situação deles ali no momento, né? Ser ele mesmo, sem precisar dar explicação para ninguém. Um solteiro, ele pode receber várias propostas, inclusive no trabalho, para ir trabalhar em outra cidade, outro estado, outro país. E ele pode se mudar sem preocupação, é, sem preocupar se alguém está de acordo ou não, se, se ele tem filho, criança para se adaptar àquela mudança, se o filho, a esposa ou o marido vai se adaptar à mudança, se vai aprender, se for por outro país, se vai aprender aquele idioma. Isso para o solteiro não importa, porque ele sozinho vai fazer que nem a água, se adaptar, moldar a situação, né? Conforme a sua conveniência, e sem a conveniência de mais ninguém, conforme a sua única conveniência. A água é a mesma coisa. Se a temperatura fica quente, a água simplesmente evapora. Se ela esfria, ela se precipita de forma líquida. E se a temperatura esfria mais um pouco, se ela cai mais um pouco, a água simplesmente congela. Mas ela não muda suas características. A água continua, se ela precipitar, se ela congelar, se ela evaporar, ela vai continuar sendo H2O. Assim é o solteiro.
Então, depois de analisar, né, as características da água, eu entendi o porquê o Senhor Jesus, em um casamento, ao invés de, por exemplo, pegar um suco de uva, que provavelmente tinha no casamento, ele usou a água. Como assim? Por que provavelmente tinha no casamento? Gente, veja bem. Quando nós preparamos uma festa de casamento, né, é, a gente logo pensa nos convidados. E quando a gente vê ali naquele casamento, não era um casamento de pessoa muito simples, porque eles tinham ali um mestre-sala. Né? Se fosse hoje, nos dias de hoje, no meu casamento, eu contratei um cerimonial, uma pessoa para estar ali verificando, né, o andamento do casamento, está faltando alguma coisa, quem está sendo servido, quem não, se tem mesa, cadeira para todo mundo, quem vai tocar, se alguém faltou, se tem o bolo, enfim. E nesse casamento fala que ali eles tinham um mestre-sala, né? Então, veja bem, dentro de um casamento, você não vê só as pessoas ali, no caso, que bebe vinho. Você tem crianças, você tem aquelas pessoas que não gostam de vinho. Hoje em dia, você olha quem vai beber o vinho, quem vai beber só refrigerante, quais os gostos do refrigerante. Você tem suco, tem idoso, tem criança, enfim. Então, eu imagino que sim, ali nesse casamento, além de água, né, tinha assim um suco ou até alguns sabores de suco para oferecer às pessoas que não bebe o vinho, né? Então veja bem, e como é feito o suco? Você espreme a uva, mistura na água, pronto. Tá feito o suco. Você não precisa de nenhuma transformação. Você só mistura dois ingredientes e adoça, se for da vontade ainda. E se pensarmos assim, né, na nossa concepção, no nosso entendimento, transformar suco de uva em vinho muito mais fácil do que transformar a água, que não tem componente químico nenhum, né, para chegar no vinho. A uva, o suco de uva, ele possui propriedades, né, principais do vinho antes ali da fermentação, que é a própria uva. Então eu cheguei em um ponto que muito me intrigava, né? Eu já ouvi, como disse, várias pregações, para não dizer, né, até debates de pessoas que defendem que Jesus não transformou água em vinho, mas que o Senhor Jesus transformou água em suco de uva, porque o vinho tem álcool e etc. E então foi aí que eu fui pesquisar as características da água e fui pesquisar também as características do vinho, né, da transformação do vinho. O mais importante, por incrível que pareça, é que as pessoas não prestaram atenção na mensagem e ficaram mais preocupadas em discutir se era vinho ou suco de uva. Quando, na verdade, a mensagem traz, é, fala sobre transformação da vida de solteiro na vida de casado. Da pessoa sair de um estado de solteiro, né? Vamos dizer assim, num estado físico de solteiro, para um outro estado físico, que agora é o estado de casado. Se a mensagem fala de transformação de vida de solteiro para vida de casado, de maneira nenhuma poderia ser transformar suco de uva em vinho. Sabe por quê? Porque para fazer suco de uva, como eu falei, basta espremer a uva, e a fruta ali e colocar água. E como nós sabemos, a água ele é um solvente universal. Qualquer coisa que você misturar na água vai ficar, vai ficar com gosto daquela coisa que foi misturada. Por exemplo, se você pegar suco de uva e misturar com água, quando você compra um suco de uva, ele está muito concentrado, você acha até meio forte, aí você põe um pouco de água. Aquela água, aquele gosto, né, vai ser de suco de uva. Porque a água ela não tem sabor. Se nós misturamos um suco de caju com a água, o gosto vai ser do suco de caju. Portanto, suco nenhum sofre transformação.